Na minha pesquisa por companheiros compatíveis para as minhas arowanas, encontrei muitas coisas interessantes. Sendo assim, aproveitei para compilar este vídeo. Visto serem animais agressivos e de grande porte, como já abordei em ocasiões anteriores, devem ser mantidas em aquários muito grandes. Caso contrário, não devem ser mantidas com qualquer outro peixe. Aplicada esta primeira regra de ouro, posso passar para a seguinte. Caso o outro habitante assuste a arowana, de tal forma que esta deixe de comer, então deve ser retirado. Outra regra de ouro é que todos os animais que possam caber na sua boca não devem ser adicionados. O contrário também se aplica. Estas regras parecem lógicas, mas muitas pessoas tendem a ignorá-las, o que provoca muitos dissabores para os animais e para os respectivos donos. A resposta à pergunta quais os companheiros ideais para as minhas arowanas não é simples e depende sempre de cada indivíduo. Cada um tem o seu feitio e pode diferenciar-se independentemente da espécie. Genericamente, qualquer companheiro maior que a sua boca e não muito brilhante deverá sobreviver num tanque com arowanas. Peixes muito agressivos e mordedores de barbatanas devem ser evitados. Outro fator importante a ter em consideração é o facto da taxa de crescimento dos potenciais companheiros ser diferente, ou seja, se as arowanas crescerem mais depressa que os seus companheiros ou vice-versa, podem haver desequilíbrios no aquário, provocando problemas na sua estabilidade. Outra pergunta importante é: qual a vantagem de manter outros peixes com arowanas? Na minha experiência, o principal fator é a competição pelo alimento. Havendo mais habitantes, esta manifesta-se obrigando a que as arowanas comam mais e diferentes tipos de alimento. Já comprovei por várias vezes este facto e noto um crescimento muito mais evidente nas arowanas que têm competição pelo alimento. As que não têm esta competição apresentam comportamentos alimentares muito mais complicados, com tendências para se alimentarem apenas do que mais gostam. Outra das vantagens para manter outros habitantes é o facto de serem nadadoras de superfície, o que liberta a parte inferior e média do aquário ficando despovoadas. Esteticamente e para quem se preocupa com esse aspecto, o aquário fica desinteressante. Daí se tentarem arranjar animais que ocupem estas zonas. Alguns destes companheiros, ocupando estas zonas não usadas pelas arowanas, ajudam na sua limpeza comendo os restos de alimento e algas. Outro fator a ter em conta é a dispersão da agressão. Se adicionarem vários membros, o alvo das agressões passa a dispersar-se, tendencialmente por todos e não sendo direcionado apenas para um alvo. Tentando assim separar os potenciais companheiros das nossas arowanas por área ocupada no aquário, temos então dois grupos: os que ocupam a parte inferior do aquário. Neste grupo encontramos os luricarídeos, normalmente conhecidos por plecos. Sendo animais que podem atingir grandes dimensões, a carga biológica por estes produzida pode ser significativa, pelo que é um fator a ter em consideração. Não esquecer que grande parte dos luricarídeos necessitam de troncos de madeira e de algas como complemento à sua alimentação. Não se deve esperar que os herbívoros consigam limpar os restos de comida deixados pelos outros habitantes. Normalmente são companheiros ideais por não apresentarem qualquer perigo para as arowanas. Existem imensas espécies de peixes-gato, sendo a grande maioria bons companheiros para as nossas arowanas. Comem os restos sem qualquer problema, mas deve ser tido em consideração que alguns crescem imenso, como por exemplo os RTCs, e que rapidamente se podem tornar uma ameaça para todos os companheiros do aquário. Os polipteros normalmente são muito eficientes a comer os restos, visto não serem muito esquisitos com o tipo de alimento. Grandes exemplares podem ser uma ameaça para todos os ocupantes mais pequenos. Lembre-se das regras de ouro enunciadas no início. As raias são normalmente ideais para serem mantidas com arowanas, por ocuparem a parte inferior dos aquários. Em constante procura de alimento, ajudam a consumir todos os restos que possam sobrar. A ter em consideração o facto de serem grandes produtores de carga biológica para o aquário. Sensíveis à amónia, pelo que os parâmetros da água devem ser monitorizados constantemente. Visto serem sensíveis a alguns tipos de produtos, ver-se-á ponderar muito bem antes de avançar com qualquer tipo de tratamento. Os bótias são animais omnívoros, muito coloridos e apelativos,
que ajudam a consumir todos os restos de comida no aquário. Têm tendência para se esconder nos buracos, o que os torna muito pouco visíveis. As enguias e similares alimentam-se facilmente dos restos, não sendo agressivos. Necessitam de esconderijos e os aquários devem estar muito bem tapados para que não fujam. Falemos agora dos que ocupam a parte média e superior do aquário. Por exemplo, ciclídeos, normalmente ágeis e rápidos, tentam roubar a comida das arowanas. Desde que não sejam agressivos para estas, volto a referir que cada indivíduo tem o seu caráter, podem ser considerados bons companheiros. Deve-se tentar evitar os muito agressivos como os dóvis ou os ubriferos. Normalmente limpam os restos de comida e espécies como discos ou escalares não serão os companheiros ideais porque a seu tempo poderão vir a ser incomodados pelas arowanas. Os pangásios, também conhecidos por tubarão-martelo, são animais muito rápidos com tendência para roubar comida às arowanas. Muito assustadiços e com crescimento muito rápido. Podem ser usados para dispersar a agressão, mas facilmente atingem dimensões que se tornam perigosas para as arowanas, pelo que não devem ser companheiros para toda a vida. A maioria das espécies de chanas são muito agressivas, pelo que podem ameaçar arowanas mais pequenas. Devem ser consideradas apenas por períodos curtos, para dispersar a agressividade das arowanas, e nunca devem ser mantidas com grandes exemplares. Uma chana nunca pode ser maior que uma arowana. Metinis, mileus, milópolos, milossomas podem ter tendência para picar, morder as barbatanas das arowanas, pelo que a alimentação deve ser adequada. Nadadores muito rápidos e mantidos em cardume formam um aquário comunitário muito bonito e movimentado. Como a maior parte tem escamas brilhantes, ajudam a dispersar a agressão no aquário por constantemente chamarem a atenção das arowanas. Atenção que exemplares mais pequenos podem tornar-se alimento. Os flagtail podem ter tendência para picar ou morder as barbatanas das arowanas. Nadadores rápidos que podem ajudar a dispersar a agressividade. Também comedores de algas que ajudam a manter o aquário limpo. Muito agressivos para os da mesma espécie, pelo que deve ser mantido apenas um exemplar. Apenas o spotted gar deve ser mantido com arowanas. Os outros, tais como o alligator ou o cuban, têm tendência para serem muito agressivos. A longo prazo, todos crescem imenso, pelo que não deverão ser considerados como companheiros para toda a vida. Os datenoides são todos compatíveis e podem ser mantidos com arowanas. Como referido anteriormente, depende das características de cada indivíduo, mas podem haver alguns espécimes que se tornem agressivos e esses deverão ser retirados. Os distichodos, ótimos companheiros para arowanas. Não atacam e aguentam bem as investidas de uma arowana. Alimentam-se de tudo. Dourados, peixe-tigre africano e paiara são predadores que normalmente apenas aceitam comida viva. Os dourados e peixe-tigre africano são nadadores errantes que se podem tornar agressivos em adulto. Os barbos tinfoil atingem grandes dimensões, mas crescem lentamente. São calmos e não agressivos para com as arowanas.